podia perder a oportunidade, né, gente? Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma alegria estar aqui. Eu vou conseguir pregar um pouco mais fácil e melhor com a ausência do pastor Jaime, né? Que é uma responsabilidade pregar na frente dele, um amigo, uma pessoa que a gente admira, respeita, e desde as primeiras vezes que tive prazer de ouvi-lo, sempre fui muito abençoado. E é uma alegria estar aqui. Que bom que você está aqui celebrando a Deus nesta noite. Acho que a gente trocou. Eu estou em São Paulo há 3 meses, fiquei 11 anos aqui no Rio de Janeiro, apesar de ser de Curitiba, e estou aqui com várias atividades até quarta-feira de manhã, então é um momento muito especial para mim também estar aqui. Estive em outras ocasiões, durante a semana, em eventos, mas num domingo é a primeira vez que venho cultuar a Deus com os irmãos, e fui muito abençoado até agora. Que Deus continue nos direcionando nessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu quero falar nessa noite sobre como viver as promessas de Deus, a partir dessa porção do texto bíblico. Todos acharam? Se não achou Gênesis também, daí fica difícil, né? O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Pode se assentar, por favor. Promessas fazem parte da vida, dos relacionamentos. Quando a gente casa, a gente faz uma promessa. Lá em frente ao altar, a gente faz uma promessa. Quando eu digo que das coisas menos importantes da minha vida, o futebol é a mais importante, e eu torço para um time que eu sofro bastante. Não sou vascaíno, pode ficar tranquilo. Eu torço para o Curitiba Futebol Clube, é bem pior, né? E de vez em quando chega um técnico novo e diz assim: olha, agora vai, não, contratamos, e agora, né? E nunca vai, nunca sai do lugar, né? Promessas. A gente está num ambiente hoje de política e é normal ouvirmos de políticos muitas promessas. Por quê? Porque promessas fazem parte da vida. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia também é um livro de promessas. Nós temos nas páginas da Escritura Sagrada relacionamentos entre Deus e várias pessoas da história bíblica em que promessas são realizadas, tanto individualmente, ou seja, para um personagem, para Abraão aqui, como por exemplo, mas também na coletividade. Muitas vezes as promessas alcançam o povo de Deus, Israel, a igreja. Então, Deus é um Deus que trabalha com promessas. E diante disso, eu quero extrair algumas lições com vocês nessa noite. Fica a tua Bíblia aberta aí para a gente ler alguns textos. Em primeiro lugar, eu aprendo que as promessas de Deus, olhando para essa história, estão firmadas necessariamente em Deus e em seu propósito conosco. Olha comigo o versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. A primeira afirmação do texto já me dá uma declaração importante. É Deus quem faz promessas, e as promessas
partem do próprio Deus e são cumpridas pelo próprio Deus. Há um agente ativo nessa história. O agente principal não é Abraão, nem mesmo Sara. O agente principal que está conduzindo a ação, como a pastora orou, aquele que está governando, dirigindo, aquele que controla, tem um nome, ele se chama Deus. Ele é que faz promessa, e as promessas que ele faz, diferente do político, diferente de nós, ele cumpre as promessas que faz na vida do seu povo. Deus está em ação. E se nós quisermos viver essas promessas, eu preciso aprender a viver na dependência dele. Irmãos, o plano de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus vai se cumprir. Eu preciso apenas confiar que a promessa que ele tem na minha vida vai chegar no tempo dele. Agora veja, olha o que o texto está dizendo. É o Senhor que visitou, ele é o agente que está em ação, e o Senhor tinha dito e cumpriu o que havia prometido. Eu aprendo que essa promessa que está em Deus, parte de Deus, tem uma base de revelação. Está aqui, ó. É aquilo que o Senhor disse. É aquilo que ele falou que se cumpriu. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero. E não é errado querer, sonhar, desejar. A questão é que promessas de Deus existem para se cumprir a partir daquilo que o próprio Deus disse. E o que ele disse está na sua própria palavra. É o Senhor quem disse. Agora, a minha pergunta é: qual é o seu nível de relacionamento com a palavra de Deus? A ponto de conhecer as promessas que aqui estão. Eu não contei, mas alguém contou. Na Bíblia existem 8.810 promessas. Pastor, eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Ok, quais delas você conhece? Quais delas você entendeu quando Deus se revelou? Quais delas você já leu nas Escrituras e aplicou na sua vida? Nós não viveremos tudo o que Deus tem para nós. Nós não desfrutaremos do potencial que Deus tem para mim e para você, se nós não mergulharmos de verdade na palavra viva e poderosa de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver essa realidade. A igreja evangélica brasileira, ela está cada vez mais distante da Bíblia. Uma pesquisa constatou que apenas uma pessoa de cada 5 que frequenta uma igreja regularmente, leem a Bíblia todos os dias. Você consegue imaginar? Essa é uma triste realidade. Para você ter uma ideia, eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, os aplicativos de Bíblia já estão também em ordem alfabética, porque as pessoas não conseguem mais encontrar um livro da Bíblia, não conseguem identificar qual livro é do Antigo e qual livro é do Novo. E aí nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, mas nós não queremos ouvir o que Ele está dizendo para nós. Se nós não abrirmos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo, o que o Espírito está dizendo, qual é a vontade dEle, qual é o propósito dEle, nós não vamos viver o que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso ministério. Nós precisamos ouvir a Deus. Se quisermos viver promessa, a gente precisa ouvir a Deus. O problema é que a gente vai lidando e vai vivendo com aquilo que nos influencia. A gente fala muito daquilo que é importante para nós. Quem fala muito de futebol é porque gosta de futebol. Quem fala muito de política é porque gosta de política. E aí a gente vai vivendo nessa dinâmica e se distanciando daquilo que Deus está dizendo. Lutero diz algo mais ou menos assim: você não vai ser influenciado por aquilo que você não conhece. Por isso você precisa ler as Escrituras com regularidade. Consegue entender isso? Se você não lê, você não conhece o plano de Deus, você não é influenciado pela palavra de Deus. Agora veja, quem aqui assistiu La Casa de Papel? Levante a mão. La Casa de Papel, levante a mão e fique com a mão levantada, por favor. Quem torceu para os bandidos? Fique com a mão levantada, por favor. É exatamente o que está acontecendo. A gente já torceu para aquela pessoa lá no filme, na série, abandonar a esposa, o esposo, para ficar com outro. Porque o marido, a esposa, não presta, mas o outro presta. Os valores estão sendo mudados. Eu quero dizer para você, a promessa de Deus para a sua vida.
E Deus vai cumprir as promessas. O que Ele diz, Ele cumpre. O Senhor cumpriu o que havia prometido. Por isso hoje é dia de se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir, eu quero conhecer, eu quero me apropriar. Eu quero andar segundo a Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Eu não ando pelo que sinto, pelo que penso. Eu ando por aquilo que a Tua palavra diz na minha vida e para a minha vida. Vivamos a palavra de Deus em nome de Jesus. Spurgeon diz assim: nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos agarrados na promessa. O sentimento às vezes vai te enganar. Todo dia você acorda animadão? Oh, que coisa boa, vida, oh, que maravilha. Eu já não acordo todo dia animado, porque eu acordo rabugento pela manhã. Eu vou despertar lá para umas 9 e pouco, aí eu posso dar bom dia e dar um sorriso. Antes disso é bem difícil. Mas nem todo dia você está com o mesmo ânimo, com aquela mesma sensação de um culto aqui, que você se sentiu empoderado pelo Espírito. Tem dia que você levanta para baixo, tem dia que você levanta desanimado, e nesse dia eu não posso viver pelo que sinto, mas se eu descobrir e me agarrar na promessa, aquilo que Deus tem para mim, vai ser diferente. O meu dia vai ser diferente. Nós não vivemos pelo que sentimos, mas agarrados na promessa. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. A promessa de Deus vai se cumprir. Isaías 55, versículo 11. Ele vela para cumprir a sua palavra. E eu creio que a palavra dele vai se cumprir nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Segunda lição nesse texto: promessas nos levam a agir e confiar em Deus. Eu fiz uma pergunta quando eu estava estudando esse texto, procurando entender: Senhor, por que o Senhor faz promessa? Realiza de uma vez. Por que o Senhor vai lá em Gênesis capítulo 12 e promete para Abraão? Dá o filho de uma vez. Cumpre o propósito. É mais simples. É mais rápido. Não precisa ficar essa demora toda, essa dúvida, essas crises que muitas vezes o Abraão teve, nós temos. Não precisa disso, faz de uma vez. E por que Deus faz promessas? E aí eu entendi que, na verdade, o que Deus quer, o foco não é a promessa em si, o foco é outro. E lá no final eu quero destacar isso novamente. O foco é uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Eu preciso entender, me ajuda aqui, por favor. Você mesmo, isso, vem cá. Nós precisamos entender, quando a gente começa a andar com Deus, aqui, eu chego e começo a andar com Deus, eu faço uma promessa. Eu sou Deus agora, tudo bem para você? Sem problema? Sem problema. Eu faço uma promessa. Eu fiz a promessa e como que vai acontecer? Não vai realizar agora. Há um processo, há um caminho, há um compartilhamento, há uma intimidade, há uma experiência, há uma estrada, há uma jornada. E quanto mais eu ando, mais eu conheço, mais eu entendo, mais eu escuto, mais eu vou me apropriando e mais eu vou mergulhando naquilo que Deus é. O foco não é a promessa, o foco é o processo para que a promessa se realize e eu possa desfrutar, não da promessa como um bem físico, mas da presença daquele que é o dono da promessa, que é o próprio Deus. Então entenda isso, a promessa na sua vida continua. As promessas de Deus vêm para mudar a gente, mudar a forma de ver. Irmãos, eu tinha uma oração que eu estava fazendo esses dias, por uma situação, e eu comecei orando igual os discípulos: Senhor, manda fogo do céu e arrebenta tudo com esse negócio. É uma ação na justiça que eu estava indignado com uma certa pessoa. E Senhor, manda fogo, fulmina, Senhor. O Senhor sabe o que é certo e o que é errado. E aí fui orando 1 mês, 2 meses, 1 ano, e a minha oração começou a mudar. Não é porque eu não acredito que eu estou certo, porque a injustiça está sendo feita pela outra parte, mas é que o meu coração mudou.
A minha forma de entender a ação de Deus no processo mudou. Isso vai acontecendo. Nós vamos mudando no decorrer da caminhada. Porque nós vamos dependendo mais de Deus, se relacionando mais. E algumas coisas nós precisamos fazer. Olha o versículo 2. Sara ficou grávida. As promessas de Deus não invalidam a responsabilidade humana. Deus está em ação, Deus prometeu, Deus tem um propósito, mas Sara tem que engravidar. Soberania divina anda junto com responsabilidade humana. E nós precisamos despertar para não ficarmos deixando para amanhã aquilo que precisamos fazer hoje. Irmãos, nós precisamos parar de procrastinar, nós precisamos sair da mediocridade, nós precisamos deixar a passividade e falar: Senhor, eu estou aqui, o que eu preciso fazer no caminho? Qual é a tua vontade? O que o Senhor me orienta que eu devo fazer? Porque muitas vezes a gente quer orar, mas a gente quer se isentar daquilo que precisamos fazer. Tem coisas que Deus vai fazer, porque só Ele pode fazer. Mas tem coisas que é para você fazer. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro e disse assim, a filha de Jairo, e disse: deem comida para ela. Jesus, por que o Senhor não ressuscitou completinho? Já alimentada, faz o trabalho completo. Porque dar comida é papel de mãe e pai. Agora, ressuscitar um morto, só Jesus podia fazer. O impossível, naquilo que você não pode fazer nada, Ele vai fazer, mas tem coisa que você precisa fazer. Jesus, abençoa meu casamento. Senhor, muda o meu casamento. E você está mudando? Está sendo um marido melhor? Uma esposa melhor? Senhor, me prospera no meu emprego. Você está fazendo por merecer. Porque é muito simples achar que um raio do céu vai cair e Deus vai fazer tudo. Não vai, não vai. Você precisa fazer aquilo que cabe a você. Então, em nome de Jesus, começa a pensar aí agora, o que você precisa fazer? Eu quero viver a bênção, eu quero viver a promessa, eu quero viver o poder. Então, começa a fazer, porque se você não tomar um passo, uma atitude, Deus não vai fazer na sua vida. Agora, se você falar: Senhor, eu estou disponível, o Senhor já está em ação, agora nós vamos juntos. Paulo diz em 1 Coríntios 3,9, de Deus nós somos cooperadores. Ele está agindo, mas eu coopero com Ele naquilo que Ele está fazendo. Deus vai usar você no processo. Então, faça a sua parte. O texto ainda diz: Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice. Outra coisa, as promessas de Deus superam as nossas limitações. É interessante que um pouco antes, em Gênesis 18, Deus está conversando com Abraão, com Sara, no capítulo 17, e aí tem a seguinte pergunta: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Tem, Senhor. Abraão já está velho. Tem, Senhor. Sara também já está velha. Sara está com 90 anos. Tem, Senhor. Sara já está na menopausa, ela não pode gerar filhos. Tem, Senhor. Sara é estéril. Pensa nos limites. Há pelo menos 4 impossibilidades aqui. Porém, o que eu olho para esse texto e aprendo é que as limitações são superadas, porque os nossos limites não limitam o Deus que faz todas as coisas. Aquilo que é limite hoje na sua vida, Deus está aqui para derrubá-los. Você está aqui para viver e ver a superação daquilo que é impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, que supera todos os limites que o homem coloca. Não sei qual é o teu limite hoje, qual é a tua dificuldade, mas Deus supera. Olha comigo, Hebreus capítulo 11. Quando o escritor aos Hebreus vai comentar esse texto, ele traz algumas aplicações interessantes para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Primeiro a gente está falando dos heróis da fé. Então essa história coloca Abraão e Sara entre os heróis da fé. Aí o texto bíblico começa dizendo: pela fé. Como que nós vencemos aquilo que é limitação? Pela
Pela fé. A própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder. Você pode repetir comigo? Poder? É o poder de Deus que age naquilo que é limite para nós. É o poder de Deus que rompe os limites. Ela recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Considera fiel quem está na condução da sua vida. Verso 12. Por isso também de um só homem, eu gosto quando a Bíblia usa um toque de humor. Ela diz assim, o Abraão está praticamente morto. 100 anos. Já não tem mais esperança nenhuma, nem de vida. Logo, logo deve morrer. Já não tem esperança nenhuma, já não pode gerar filhos. De um homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ah, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, considere fiel aquele que cumpre as promessas, porque até na morte Deus gera vida, na impossibilidade Ele faz o milagre, porque Ele é especialista em fazer aquilo que nós não conseguimos ou não podemos fazer. Ele faz, Ele conduz, Ele realiza. Quando a gente olha para o processo todo, toda a história, a gente vê que Ismael nasceu de uma ação natural, mas Isaque nasceu de uma intervenção sobrenatural. Eu tenho 44 anos de idade, sou filho de pastor, estou dentro de igreja há muito tempo, e eu vou dizer um negócio para você que está me incomodando. Eu estou com saudade de ver sobrenatural. Eu acho que a gente está acostumando muito com as coisas do jeito que estão. Meu irmão, eu tenho orado, eu e minha esposa, Senhor, nós queremos ver de novo, nós queremos viver de novo, nós queremos ver coisas extraordinárias, que não se expliquem naturalmente, porque nós temos um Deus vivo, um Deus que está agindo, um Deus que intervém, um Deus que cura, que faz milagre, um Deus que está em ação na história. Não se acostume com o comum. Busque viver aquilo que é o sobrenatural. Não ignore o comum. Deus age no comum, mas busque aquilo que é sobrenatural. Amém? Verso 2 ainda. Sara ficou grávida, deu à luz a um filho, no tempo determinado que Deus havia falado. Quanto tempo levou para cumprir a promessa? 25 anos. Gênesis 11, Deus chama Abraão, 12, faz a promessa, levam 25 anos. E aí você orou ontem, e você já está revoltado, porque Deus não respondeu hoje. Já está fazendo birra. Ah, Deus não me ouve. Deus não atende a minha oração. Meu irmão, tem um momento dele, do jeito dele. E Abraão teve que esperar. Um ano antes Deus tinha avisado já, 18:10, está chegando, calma aí, vai segurando. Mas teve que esperar o tempo. O problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para agora. Ainda mais nessa geração que tudo ficou fácil. A gente pega o prato de comida, coloca dentro do micro-ondas, em 30 segundos, 1 minuto, você esquentou a comida. Ou aquele tempo da década de 80 que tinha que ligar o fogão. Né? Eu lembro que a gente chegava da igreja, 10, 11 horas da noite, aí ia lá, esquentar o fogão, tira tudo da geladeira, e não, meia hora. Hoje, em 1 minuto, você resolve o problema. Tudo está fácil, tudo está rápido, a gente não consegue esperar mais nada. É ou não é verdade? Impaciência. A internet demorou um pouquinho, a gente já fica revoltado. É ou não é verdade? E desesperado, já é o vício quase tomando conta, né? Agora, vamos lembrar lá, início dos anos 2000, final dos anos 90, que você tinha que ligar aquele negócio assim. Lembra? Irmão, ele está no céu hoje. Nós somos impacientes. Aí nós queremos determinar a Deus quando Ele tem que fazer. Ó, Senhor, é agora, viu?
Eu vou te dizer, esses dias eu estava lembrando da minha história, e eu falei, Deus, obrigado por aquele não. Porque a gente gosta de vir aqui, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Qual testemunho? Eu orei, Jesus disse sim, e Jesus fez. E quando Deus diz não? Alguém já veio testemunhar aqui, irmãos? Eu estou feliz com Jesus, porque Jesus disse não. Mas tem não, que é muito, e aliás, tem não. Todos os não de Deus são muito e muito melhor do que o sim humano. Eu tinha 24 anos. 2 filhos pequenos, um menino com 3, uma menina com 2 anos, desempregado mais ou menos há uns 3 anos, fazendo um bico ali, fazendo um servicinho aqui, e orando, e mandando currículo, e nada, eu morava em Curitiba, eu sou de Curitiba, no Paraná, e aquele sofrimento, e aí eu recebi um convite para fazer uma entrevista de emprego, numa editora em Curitiba, fui fazer a entrevista, era uma quinta, sexta-feira, passei em todo o processo. A pessoa que me entrevistou falou, você está contratado. Eu falei, amém, glória a Deus. Segunda-feira alguém vai te ligar, você vai fazer o exame, vai trazer o documento, tudo. Tá bom, ótimo. Fui para casa feliz da vida. Fui para a igreja e testemunhei no domingo. Irmãos, glória a Deus. Vocês sabem a minha luta, estava desempregado, mas Jesus abriu a porta, amém, aleluia, tal. Pensa no negócio bom, até comi pizza para comemorar, que eu lembro. Segunda-feira ninguém me ligou. Terça-feira ninguém me ligou. Quarta-feira eu liguei, olha, eu fiz a entrevista, tal. Aquela pessoa que te entrevistou foi demitida. Sabe o que eu fiz? Deus, por quê? Que negócio é esse? Senhor, eu testemunhei, o senhor não está entendendo? É o teu nome que está em jogo. Graças a Deus que ele fechou aquela porta. 3 anos depois, aquela editora faliu. Eu estaria desempregado. Mas 4 meses depois, eu participei de um processo seletivo na Sociedade Bíblica do Brasil. Entre 60 que concorreram com a vaga, para 2 vagas, eu, sem muita experiência e sem formação, passei. Sabe por quê? Porque não era a formação dos outros, não era a concorrência. Deus tinha uma promessa e um propósito. Eu entrei como vendedor, fiquei 1 ano e meio, fui promovido a coordenador regional, fiquei mais 1 ano, fui promovido a gerente da região sul, em Porto Alegre, fiquei mais 2 anos, fui promovido a diretor da região norte, fiquei 5 anos de Belém, cuidando da região norte, fui promovido de novo, vim para o Rio, fiquei aqui como diretor da região sudeste por 11 anos, e há 3 meses assumi uma das funções mais importantes e estratégicas dentro da organização, em São Paulo. Sabe por quê? Era o tempo de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus. Deus tem o tempo, o jeito dele, aguarde, espere, enquanto você aguarda, vai dando glória, vai confiando, vai chorando de vez em quando, mas a promessa se cumpre do jeito dele e no tempo dele. Matthew Henry diz, o Senhor é sempre pontual em seu tempo, e embora suas promessas não se cumpram no tempo determinado por nós, elas certamente se cumprirão no tempo em que ele determinou. E este é o melhor tempo. O melhor tempo não é o teu, não é do jeito que você quer, é o tempo dele. Então, aguarde um pouquinho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, espera mais um pouquinho. Para o outro lado e diga assim, não tenha pressa. Ismael foi o filho da pressa. Isaac foi o filho da promessa. E quando a gente age com pressa, a gente prejudica a promessa. Deus prometeu, Gênesis 12, aí chega ali no 14, se não me engano, no 15, Abraão já está incomodado e diz, Senhor, o Senhor prometeu lá, será que é o meu servo? Será que é o Eliezer, que é o prometido, a minha herança? Não, Abraão, acalma-se, fica tranquilo, espera mais um pouco. Passa mais um tempo, chega lá Abraão e Sara conversando, e Sara diz, meu velho, vamos dar um jeito nesse negócio aí, Deus prometeu, mas até agora Deus não fez, então vamos dar um jeito, vai lá, pega Agar, vamos lá, vai ter um filho com Agar, e aí a promessa vai se cumprir, e você vai ter o seu descendente. E Abraão foi e fez.
Não tente ajudar Deus a ser Deus. Porque às vezes a gente quer ensinar ele, o senhor tem que agir assim, ó, viu? O senhor faz assim. Não, não tente. Porque quando nós fazemos isso, nós atrapalhamos aquilo que Deus está fazendo. Foram 25 anos, mas a promessa se cumpriu. Porém, os descendentes de Ismael, até hoje, têm conflito com os descendentes de Isaac. Por causa da pressa. Porque tentaram ajudar Deus a ser Deus. Deus não esqueceu da tua oração. Deus não esqueceu da lágrima derramada. Deus não esqueceu de nada da tua história. Por isso, continua aguardando e confiando, porque no tempo dele, do jeito dele, ele vai fazer e vai cumprir na sua vida. Em terceiro lugar, promessas transformam a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Eu fiz aquela ilustração aqui para a gente entender algumas coisas. Cuidado, porque na caminhada a gente corre o risco de inverter o que deve estar em primeiro e o que deve estar em segundo lugar. Quem era o foco aqui? Era o Abraão? Era o Isaac? O Isaac era o centro? Até parece que sim, como muitas vezes nós achamos que é. Mas quando eu olho de uma outra perspectiva, nesse processo que a gente vai andando com Deus, eu percebo que não era. Abra comigo, projeta para mim Gálatas capítulo 3, versículo 16. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente vai percebendo que nós não somos o último biscoito do pacote. Você pode dizer amém? Porque hoje a gente quer que tudo gire em torno da gente. Quando Paulo está comentando esse texto lá em Gálatas, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é? Paulo vai dizer, o Isaac não é um fim em si mesmo. A promessa do nascimento de Isaac não é o auge da história, não é o ponto máximo, o clímax da narrativa bíblica, não. O ponto alto da história tem um nome só. Ele se chama Jesus Cristo. Porque tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus realiza, não é para a nossa glória. Toda glória humana é uma vanglória. Se você canta bem a promessa de Deus na sua vida, coloca a bola no chão, porque a glória é para Ele. Você prega bem, a glória é para Ele. Você tem um bom emprego, a glória é para Ele. Na tua família, a glória é para Ele. O foco é Cristo, é por Ele, é por meio dEle, é para Ele todas as coisas. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. É Cristo o centro de todas as coisas. Quer viver a promessa de Deus? Coloque Cristo no centro da sua vida. E essa perspectiva vai mudando a nossa forma de se relacionar com Ele. O próprio texto vai mostrando algumas coisas. Versículo 3... Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Versículo 6, Sara disse, Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Sabe o que eu gosto? Que Deus gosta de usar o humor para se revelar. Quando Deus falou para Sara e para Abraão, no capítulo 17, no capítulo 18, eu vou dar um filho para você ainda, é de vocês mesmo. A Bíblia diz que Sara riu, e que Abraão também riu. Aí a promessa se cumpriu. Nasceu Isaac. Isaac, no hebraico, Yitzhak, que quer dizer, ele ri. Vocês riram? Ah, é, Abraão? Tá bom. Agora, para vocês nunca mais esquecerem, o nome do filho de vocês vai ser Risada. Ele ri. Aí Sara diz, quando alguém ouvir isso, vai rir comigo. Porque, irmãos, é assim, é como se ele chamasse, sorriso, vem cá. Risadinha, meu filho, vem cá, vem para perto do papai. Toda
vez que falava o nome de Isaac, ali estava o riso, o filho do riso, o filho da alegria. Aquilo que era uma angústia, uma aflição, uma mulher que na cultura oriental antiga não tivesse filho, era como se estivesse sendo amaldiçoada por Deus, e isso trazia angústia e aflição, como a gente vê em Ana. Mas agora, aquilo que era angústia e aflição, Deus falou, será um eterno riso. É isso que Deus faz. A Bíblia diz assim, o choro pode durar, mas a alegria de Deus pelo amanhecer. Irmão, se tem uma certeza que nós podemos ter, é que um dia, diz Apocalipse, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não, eu acho que você não entendeu, não é alguém que vai enxugar, não somos nós, a Bíblia diz, o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas, aquilo que é dor, aquilo que é problema, aquilo que é sofrimento, aquilo que é angústia, um dia tudo vai acabar, porque a alegria do Senhor será plena nas nossas vidas. Quando as promessas de Deus se cumprem, aquilo que era tristeza se torna alegria. Eu lembro, hoje, olhando para trás, para o meu passado, aqueles momentos difíceis. Esses dias eu estava lembrando com o meu filho, eu tenho um filho que casou ano passado, e a gente estava lembrando de algumas histórias, e eu lembrei de uma vez que eu estava num terminal de ônibus com ele, pequenininho, ele com uns 3 aninhos, ele queria uma Coca-Cola. E eu não tinha R$1 para comprar uma latinha de Coca-Cola. Nossa, que angústia era aquilo. E eu lembro dele chorando, papai, eu quero uma Coca. Eu, filho, papai não tem. A gente entrava em loja de brinquedo, ele falava, papai, quando você tiver dinheiro, você compra? E a gente lembrando disso, porque hoje, pensa num menino que toma Coca-Cola, né? Falei, você precisa tratar esse negócio na terapia aí, porque isso vem lá da infância. Mas hoje, compra quantas Coca-Cola quiser, desfruta. Sabe por quê? Quando a gente lembra daquilo, a gente vê que Deus agiu, prosperou, cuidou, curou, libertou, conduziu, e o nome dele é glorificado, e a situação mudou. É isso que Deus faz. Quando a promessa chega, a angústia vai embora, o problema vai embora, e você nem lembra mais, porque a alegria de Deus supera qualquer tristeza. Aqui também eu olho para o versículo 4 e aprendo que aquilo que Deus realiza como promessa tem que ser consagrado a Ele. Versículo 4 diz, Abraão circuncidou seu filho. Circuncisão era uma marca distintiva de pertencimento ao povo de Deus. Nasceu, pertence a Deus, marca Ele. Circuncisão. Então veja, Abraão recebeu o filho. Aí Abraão pega o filho e fala, agora eu vou colocar uma marca, eu vou dizer, ele é do Senhor. É uma marca, para lembrar que não pertence a Abraão. E a maior prova de que isso aconteceu de fato, é que um capítulo depois, Gênesis 22, Deus vem e diz assim, Abraão, me dá o teu filho. Você acha realmente que Deus queria o sacrifício de Isaac? É claro que não. Todos nós sabemos disso. O que Deus queria não era o corpo sacrificado de Isaac. O que Deus queria era um coração rendido de Abraão. E é isso. Quando nós entendemos que as promessas vêm de Deus, são para a glória dEle, para nós aprendermos a confiar nele, isso vai mudando a nossa forma de ser, e aí nada é nosso, mas tudo é de Deus, a família é de Deus, o dom é de Deus, o carro é de Deus, a vida é de Deus, o que eu faço é para Deus, tudo tem a ver com Deus. Cuidado com esse negócio aqui, isso é meu, não é não. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Eu canto bem, de vez em quando, graças a Deus pela minha esposa. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus pela tua esposa, teu esposo, amém? Graças a Deus. Que de vez em quando ela percebe quando eu estou ficando meio besta. Você está muito besta, baixa a bola. Sossega. Porque às vezes você começa, glória a mim.
né? E aí vem aluno, vem gente da igreja, e professor, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e aí você fica, opa, não é que eu sou bom mesmo? Ó, menos. Não é tudo isso não. Você canta, é para a glória de Deus, consagra a Ele. Você prega, é para a glória de Deus, consagra a Ele. Você tem um bom emprego, é para a glória de Deus. Você tem uma família, é para a glória de Deus. Consagra tudo o que você tem, porque tudo pertence a Ele, é dEle. Então, promessa, volta-se para Ele. E para nós terminarmos, versos 7 e 8. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Eu aprendo aqui que as promessas de Deus devem ser valorizadas, cuidadas, como um presente muito especial. Eles queriam muito ter um filho, o filho nasceu, agora cabia a Sara amamentar, nutrir, alimentar, educar, e Abraão faz isso até o final da vida. O sujeito está grande, ele está preocupado com a mulher que ele vai casar. Cuidar daquilo que Deus deu, como um presente especial. Quando eu era criança, eu comia pizza uma vez a cada não sei quantos meses. Você acha que era esse negócio? Vamos comer a pizza? Vamos. Hoje é assim, mas não era. Vamos comer um lanche? Vamos. Eu lembro que eu ia uma vez por mês para o centro da cidade de Curitiba com meu pai para comer um pedaço de pizza e uma vitamina de morango. Aquelas memórias de infância. Era isso, e era só uma. Ganhar presente eu tinha que escolher, um por ano, ou Natal ou aniversário. Não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma. E eu lembro quando eu tinha uns 5, 6 anos que eu ganhei como um caminhão cegonha da Estrela, que tinha os carrinhos, eu lembro que tinha um Passatzinho, que tinha os carrinhos antigos assim. Eu amava aquele negócio. Com pilha, e aí ele saía andando, tal, isso em 1985, e eu guardava aquilo, e sabe, brincava, com todo cuidado, aí meus irmãos nasceram, uns 3 anos depois, destruíram tudo, gêmeos. Preciso tratar isso com eles também. O que eu estou querendo dizer é que hoje você dá um brinquedo para uma criança, ó, já era. 15 minutos, 20 minutos de atenção, já passou. Sim ou não? Talvez uma exceção ou outra. É muita informação que você vai abandonando as coisas. E tem muito crente que está lidando assim com Deus. Ele orou para pedir algo. Ele clamou, Senhor, faz isso, Senhor, me dá um dom, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me abençoa, Senhor, prospera o meu trabalho, Senhor, me ajuda a promoção no emprego. E Deus deu. E aí o sujeito não valoriza aquilo que Deus deu. Casou amando. No decorrer, passa a começar a odiar, a tratar com indiferença. Precisava tanto do emprego. O chefe saiu, é um dos piores funcionários que vai aproveitar porque o chefe não está presente. Senhor, me dá um dom, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero servir na igreja. Deus deu o dom. Aí um dia deu um probleminha no departamento, um probleminha com o irmão, alguma dificuldade com o líder, eu não vou mais. Eu vou para o banco, eu não vou mais participar, eu não vou mais cantar. Quem te deu foi Deus, valorize o que Deus te deu. Não abandone o que Deus te deu. Se Ele te chamou para algo, faça. Se Ele te deu algo, valorize. Porque a gente aprende na Bíblia que um dia a gente vai ter que prestar conta daquilo que nós recebemos. Eu imagino Deus chegando e falando, e aí, Acide Jerônimo Júnior? Como que você tratou a mulher que eu te dei? Como que você lidou com o ministério? Como? Nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. E aí termina o texto dizendo que naquele dia, Abraão deu um grande banquete. Como eu gosto de ver isso. Porque Abraão aproveita, como biblicamente a gente percebe, os momentos para celebrar. Vamos dar um grande banquete. Esse menino cresceu, agora está aí, está desmamado. Vamos fazer uma festa.
Irmão, se tem algo bom em servir Jesus e ser crente, é porque tudo pode virar festa e deve virar festa. Eu acho que tem uns crentes que são meio assim, você sabe que lá do outro lado, né, no Oriente, quando o sujeito é muito complicado, ele é xiita. Mas aqui, quando ele é complicado, o crente é chato. Porque tem crente que é chato. Tem gente que acha que para ser crente, ele tem que fechar a cara. Paz do Senhor, irmão. Não, a vida com Deus é uma vida de eterna alegria, celebração, paz. Mas está chorando, mas está alegre, porque a minha alegria não depende da circunstância, depende de estar em Cristo. Irmão, faça da sua vida um momento contínuo de celebração. Pegue os pequenos momentos da vida e celebre. Está andando e viajando, celebre aquele momento. Está comendo, celebre aquele momento. O culto é um momento de celebração. A vida fora do culto é um momento de celebração. Nós temos o culto e aqui a vida no culto, mas nós temos uma vida lá fora e é preciso ter culto na vida. Celebre a Deus em todos os momentos. Aprenda a agradecer por tudo e celebre tudo que Deus tem feito na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Essa história mostra a fidelidade imutável de Deus. Ele prometeu, Ele não muda. Deixa eu dizer para você, o que Ele promete, Ele cumpre e Ele faz. Mostra a fidelidade imutável de Deus em cumprir as suas promessas. A verdade é que a promessa de Deus para a sua vida já existe desde muito antes do seu nascimento. Porque Deus é um ser que está acima da história e da cronologia, por isso ela vai se cumprir. Talvez você esteja vivendo um momento que você fala, Senhor, será que vai mesmo? Talvez você tenha dúvida de que algo Deus vai fazer na sua história e na sua vida. Talvez você já cansou de esperar. Você até queria acreditar, mas não aconteceu. E você abandonou isso. Paulo comenta esse texto em Romanos, ele diz assim, Abraão esperou contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? Esperar contra todas as possibilidades humanas. Mas Abraão esperou e a promessa se cumpriu. A promessa de Deus para a sua vida. E eu quero orar com você para que as promessas de Deus sejam renovadas na sua vida nessa noite, amém? Você tem alguma promessa de Deus na sua vida que não se cumpriu ainda, e você quer renovar esse propósito em Deus, falando, Senhor, olha lá, olha meu filho, meu casamento, minha história, minha caminhada, o ministério, você quer renovar isso, viver essa promessa que Deus tem para você? Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos agora, para que o Senhor possa renovar o Espírito Santo dele dentro de você. E aquilo que estava difícil até hoje, aquilo que estava cansativo, aquilo que parecia 25 anos, que o tempo de Deus possa se cumprir na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Você que tem promessas de Deus em relação à caminhada ministerial, ao serviço, por meio de um dom em algum ministério, e você meio que apagou a chama, meio que está acostumado. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo possa renovar a chama no teu coração nessa noite. Você está aí? Vem para cá que nós vamos orar em nome de Jesus. Enquanto vocês vêm, eu preciso fazer um convite. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Fala, hoje eu quero entregar. Sabe por quê? Eu li Gálatas 3,16, a maior promessa não era o emprego que eu recebi. A maior promessa não era o Isaac para Abraão. A maior promessa se chama Jesus Cristo. E há uma promessa dele habitar em você e dele te levar para a eternidade com ele. Jesus quer te levar para morar com ele na eternidade um dia.
mas hoje é o dia de você viver essa promessa. Se você está aqui e quer receber a Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, para mudar, dar uma guinada na sua vida, você está aqui, levante a sua mão se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, e nós vamos orar por você. Se você está, levante a sua mão. Se você se afastou da igreja e você de repente está aqui, quer voltar hoje para os caminhos do Senhor, viver de volta as promessas de Deus, se você está aqui e quer fazer isso, levante a sua mão. Se você quer voltar, nós vamos orar por você também em nome de Jesus. Vamos orar, põe a mão sobre o seu coração. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Reconhecemos que temos um Deus que faz promessas, um Deus que tem promessas especiais para nós, mas muitas vezes na nossa caminhada nós perdemos o foco, muitas vezes nós cansamos, e parece que aquilo que era para acontecer não vai acontecer. Uma oração não respondida, uma esperança que está tardando e não acontece. Ó Senhor, e com isso muitas vezes nós vamos nos ferindo, cansando, desistindo. Às vezes olhamos as circunstâncias à nossa volta e parece que nada vai mudar. Então agora, em nome de Jesus, eu quero orar com a tua igreja e clamar: Senhor, cumpra as promessas do Senhor na vida dos teus filhos. Eu queria que a igreja levantasse as mãos e orasse por essas pessoas agora. Ora, levanta a tua voz e ora. Deus está falando, ore agora, interceda. Esses irmãos precisam de oração, de intercessão, em nome de Jesus, Senhor. Aquele que está com o coração magoado, ferido, desesperado nessa noite, que a tua bondosa mão passe e traga cura. Como nós cantamos hoje, nós clamamos Jesus. Então vem, Senhor. Vem e entra no relacionamento, entra na casa, no filho, na filha, Senhor. Entra, Senhor, entra naquele coração que está, Senhor, cansado, desanimado, ó Senhor, e traz o renovo do teu espírito, traz unção nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, que haja um recomeço. Assim como o Senhor falou para Abraão: acaso há coisas demasiadamente difíceis? Nós dizemos isso para essas pessoas hoje, porque a tua promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Fortalece o coração, a fé, fortalece os passos na caminhada, para que aquilo que é tua vontade se cumpra, e o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Pode voltar para o seu lugar, crendo que a promessa de Deus vai se cumprir. Eu queria pedir ajuda da mídia para pôr os livros, a imagem dos livros. Obrigado. Pode se assentar em 2 minutos. Aleluia. Pode se assentar. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: a promessa de Deus vai se cumprir? Muito bem. Irmãos, eu tenho alguns livros escritos, eu trouxe 2 hoje, eu quero oferecer a você. O primeiro deles é o Missão que Transforma, o que a Bíblia diz sobre a ação cristã do mundo. Um erro que nós cometemos é achar que quem faz missão é quem está lá em outro país, ou numa tribo, ou em outro campo. Não, 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 você está errado. Esse também está fazendo missão. Mas Deus tem uma missão para você. Esse livro eu escrevi para dizer qual é a sua missão. Pastor, eu sou advogado, você tem uma missão. Pastor, eu sou estudante, você tem uma missão. Pastor, eu apenas sou um motorista, Deus tem uma missão para você. Então, qual é a nossa missão? Eu faço uma abordagem bíblica de Gênesis a Apocalipse, para mostrar qual é a missão de Deus, e como nós podemos fazer essa missão, e fazer a diferença, tanto individualmente como igreja. São 320 páginas, é uma teologia bíblica de missão. Eu pedi para vários amigos, teólogos e pastores de diferentes igrejas ler, inclusive o pastor Eude Martins, que é amigo do pastor Jaime Soares, né? É um dos que leu e endossou e fez até um prefácio. Então, se você quiser ler, eu acho que vai abençoar a sua vida.
Eu já vendi mais de 5.000 livros destes e tenho abençoado a vida de gente que lê. Se você quiser, custa R$65, para você entender qual é a sua missão no mundo. O outro é a minha tese de doutorado aqui na PUC do Rio, em que eu discorri sobre a história da Bíblia. Irmãos, eu trabalho há 20 anos na Sociedade Bíblica, eu já li quase todos os livros, eu poderia dizer, e artigos possíveis sobre a história da Bíblia. E eu vou dizer, para resumir, não tem nenhum livro que tem toda a história que eu escrevi nesse livro. Eu começo na oralidade, quando Deus apenas dizia, não tinha nada escrito. Como foram os primeiros registros? Quais foram os primeiros livros? Como foi esse processo no Antigo, no Novo Testamento? Pais da igreja, Idade Média, reformadores, há um capítulo inteiro sobre a reforma. Depois, os movimentos de avivamento, a chegada da Bíblia no Brasil. Eu conto histórias aqui de gente que morreu para distribuir a Bíblia no país há 200 anos, onde era proibido entrar uma Bíblia. Eu conto a história de um menino com 16 anos que traduziu a Bíblia para a sua língua. Alguém sabe quem é esse menino? João Ferreira de Almeida. 16 anos. Ele se converte e diz, eu preciso traduzir a Bíblia para a minha língua, porque é a única grande língua do mundo que não tem. Eu conto uma história toda dele ali. Eu falo sobre traduções, sobre como se definiu o cânon. Tudo isso que acusam a Bíblia é escrita por homens, a Bíblia não sei o quê, quem definiu foi Constantino. Aqui você tem resposta para tudo isso. Então, é um livro de história, de teologia bíblica, de história teológica, que pode te ajudar. São 400 páginas em que eu conto toda essa história. É claro, você vai lendo devagar ou vai consultando quando precisa. Esse custa R$75. Os dois juntos daria 140, mas se você levar os dois, paga R$110. Crédito, débito, Pix. Ainda, só para terminar, parte dos valores da venda desse livro estão indo para o Paquistão, para um missionário chamado Samuel, que está realizando um trabalho de evangelização com crianças islâmicas. Então, é um processo muito difícil e vai para a alimentação, irmãos, apenas para a alimentação dessas crianças. São cerca de 70, 80 crianças que ele cuida. Então, você comprando, você também está abençoando a obra missionária nesse projeto. No Paquistão, tem um outro na Eslovênia, mas eu não preciso comentar agora. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu estarei no final, onde está o livro, eu não sei onde está. Lá atrás, eu estarei lá, então, para quem quiser. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão.